Olá, bem-vindos a essa nossa conversa mais a fundo. Hoje a gente vai explorar um material que é chave para o pessoal que está aí nas ciências morfofuncionais, na área da saúde. É um pedaço da aula 14 do Dr. Dario Santucci sobre nervos espinais e periféricos. A nossa ideia é, desmembrar mesmo como esses nervos se organizam e o que eles fazem, né? Eles são a ponte entre o comando central e, bom, todo o resto do corpo. Entender isso é muito básico, mas fundamental. Exatamente. E o material do Dr. Santucci é ótimo para isso, bem didático. Vamos seguir por aí, né? Desde onde esses nervos nascem, lá na medula, até como eles formam sistemas que controlam, desde um chute numa bola até o nosso coração batendo. Essa arquitetura é a base. Perfeito. Então vamos lá. Ponto de partida, a medula espinal. O material já solta um número, 31 pares de nervos espinais. É um número bem específico. Como é que eles se espalham a partir daí, saindo da medula? Esse número 31 já dá a ideia da segmentação, né? E olha, assim que eles saem da medula, cada par desses já se divide. É quase imediato. São dois ramos principais, e a diferença entre eles é gritante, não só no tamanho, mas na função, no território que eles cobrem. Primeiro tem o ramo primário posterior. Ele é o menorzinho, sabe? Vai para trás, discreto. A função dele é bem específica. Levar comando motor e trazer sensibilidade da pele e daqueles músculos bem profundos das costas, os intrínsecos, tipo o eletor da espinha que segura a nossa postura. É uma área mais restrita. Focado ali no dorso. Isso. Agora, o ramo primário anterior. Esse é o protagonista. Bem maior. Ele vai para os lados e para frente. E faz sentido ser maior, porque ele cuida de quase todo o resto do corpo. Pensa, pescoço, braços, pernas, a parede do tronco na frente, dos lados. Toda inervação motor e sensitiva dessa área enorme vem dele. A nossa interação com o mundo, movimento, sensação, passa muito por aí. Entendi. Então uma divisão bem clara logo na saída, posterior para as costas, anterior para o resto todo, basicamente. E são esses ramos que vão formar o tal sistema nervoso periférico, o SNP? Como é que o material ajuda a gente a organizar essa rede toda funcionalmente falando? Exato. Saiu da coluna, já é SNP. E para a gente não se perder, o Dr. Santucci usa uma divisão funcional clássica, muito boa, em 3 partes principais. A primeira é o sistema nervoso somático, o SNS. Dá para pensar nele como o nosso sistema de interface com o mundo lá fora. Ele que pega as informações do ambiente, tato, dor, temperatura, onde está nosso braço no espaço, sabe? Ah, sim. Isso, vem da pele, dos músculos, das juntas e leva para o sistema nervoso central, o SNC. E no caminho de volta, ele traz as ordens do SNC para os músculos esqueléticos, aqueles que a gente mexe porque quer. Certo, o voluntário. Isso. O segundo é o sistema nervoso autônomo, o SMA. Esse é o gerente silencioso, né? Controla o nosso ambiente interno, as vísceras. Ele opera nos bastidores, a maior parte do tempo sem a gente nem notar. As fibras dele vão para os músculos lisos de órgão, de vaso sanguíneo, para o músculo do coração, para as glândulas, saliva, suor, tudo isso. É o piloto automático essencial para a vida. E o terceiro? O terceiro que o material destaca é o sistema nervoso entérico, o SNE. Esse é fascinante, né? É uma rede de neurônios gigante dentro da parede do nosso sistema digestório. Comanda a digestão, secreção, absorção, os movimentos do intestino. Muita gente vê ele como parte do SNA, e ele é conectado ao SNA, claro, para integrar tudo, mas ele tem uma autonomia incrível, quase um cérebro intestinal. O material faz bem em destacar ele. Legal essa divisão. Somático para fora, autônomo para dentro e o entérico ali na digestão. Ajuda a mapear. Vamos olhar um pouco mais para o somático. Ele parece mais direto, né? Comando para o músculo que a gente decide mexer. Como ele funciona em termos de neurônio? O material fala de uma estrutura de um jeito que chama atenção. Chama mesmo, pela eficiência, né? A parte motora do SNS é um sistema de um neurônio. E isso é chave. Significa o quê?
que o neurônio que dá a ordem final para o músculo contrair, o neurônio motor, né, o eferente, tem o corpo celular dele lá dentro do SNC, na medula ou no tronco encefálico, e o axônio, a fibra nervosa, vai direto, sem parar, até o músculo esquelético que ele comanda. Linha direta, central para o músculo. Ponto. Uma linha direta. Faz sentido para comando rápido, voluntário. Ok. E a parte sensitiva desse sistema somático? A que traz informação para a central. A via sensitiva aferente tem uma coisinha diferente. O corpo celular do neurônio que pega o estímulo lá na ponta, pele, músculo, articulação, não fica dentro do SNC. Ele fica fora numa estrutura chamada gânglio sensitivo do nervo espinal. São tipo umas bolinhas, uns agrupamentos de neurônios ali do lado da medula. Ah, tá. Fora do sistema central. Exato. Dentro desses gânglios ficam os corpos desses neurônios sensitivos. Eles têm um formato especial, pseudo-unipolar. Uma fibra vai para a periferia pegar a informação e a outra entra na medula para entregar para o SNC. Interessante. O comando motor sai direto do centro, mas a sensação faz uma parada no gânglio antes de entrar. Ok. Agora, e o autônomo? O que cuida do nosso interior sem a gente mandar. Se o somático usa um neurônio motor direto, como o autônomo controla o coração, o intestino? Qual a diferença na estrutura? Aí está uma das grandes diferenças de arquitetura e que explica muita coisa da função. A via motora do SNA não usa um, mas sim 2 neurônios em sequência para levar o comando do SNC até o órgão-alvo, músculo liso, cardíaco ou glândula. 2 neurônios. Mas por que complicar? Se com um funciona bem no somático, qual a vantagem de ter esse intermediário no autônomo? Parece, sei lá, menos eficiente? Ótima pergunta. Porque essa complicação é, na verdade, uma solução bem inteligente para um tipo diferente de controle, sabe? Olha só. O primeiro neurônio dessa cadeia, chamado neurônio pré-ganglionar, tem o corpo celular lá no SNC, igual a um motor somático. Só que o axônio dele, a fibra pré-ganglionar, não vai até o fim. Ele sai do SNC e vai até um gânglio autônomo periférico. Esses gânglios são diferentes dos sensitivos. São estações de retransmissão motora. Ah, são outros gânglios, então. Outros gânglios, sim. E lá dentro desse gânglio autônomo, a fibra pré-ganglionar faz sinapse, passa o sinal, para um segundo neurônio. O corpo desse segundo neurônio mora ali no gânglio. E é o axônio desse segundo neurônio, a fibra pós-ganglionar, que finalmente vai até o órgão para dar o comando. Entendi. A estrutura. Pré-ganglionar do SNC para o gânglio, pós-ganglionar do gânglio para o órgão. Mas ainda não peguei totalmente a vantagem. Por que isso? A vantagem está na flexibilidade, na modulação. Pensa assim, um neurônio pré-ganglionar pode se conectar com vários pós-ganglionares. Isso é divergência. Permite que um sinal do SNC se espalhe e ative uma resposta mais ampla, em vários lugares ao mesmo tempo. Tipo numa resposta de alerta, né? O corpo todo reage. Faz sentido. Espalhar o sinal. Exato. E o contrário também acontece. Vários pré-ganglionares podem convergir para um pós-ganglionar. Isso integra informações diferentes antes de mandar a resposta final. Além disso, o próprio gânglio vira um ponto de controle, de modulação. Outros sinais podem ajustar a transmissão ali. Isso dá um controle muito mais ajustado, coordenado, distribuído para as funções internas, que são contínuas, complexas. É diferente do controle mais liga-desliga do músculo esquelético. Dá para comparar um SNS a um interruptor de luz simples e o SNA a uma mesa de som cheia de ajustes finos. Uau, agora sim. Faz todo sentido. Não é complicação, é sofisticação para um controle mais distribuído e ajustável. Muito bom. O material também cita as divisões simpática e parasimpática do SNA, né? Embora não entre em detalhes aqui. Cita sim, são as 2 grandes divisões que geralmente fazem coisas opostas nos órgãos. Uma acelera o coração, a outra calma, por exemplo. Mas o foco aqui é nessa estrutura básica de 2 neurônios que as 2 usam. Certo. E a parte sensitiva do autônomo? Aqui informa sobre como estão nossos órgãos. Essa é mais parecida com a do somático. O neurônio sensitivo que capta informação das vísceras também tem o corpo celular lá naquele gânglio sensitivo do nervo espinal, junto com os somáticos. Daí ele manda informação para dentro do SNC. Ok. Então, juntando as peças, saímos da medula, 31 pares,
dividem em ramo posterior, dorso e anterior o resto. Esses ramos carregam fibras do SNP. Organizamos em somático, para o mundo externo, motor com um neurônio direto; autônomo, para o controle interno, motor com 2 neurônios via gânglio; e o entérico lá no intestino. Ufa, é uma arquitetura em tanto, mas tem uma lógica clara. O que isso tudo significa na prática, principalmente para quem está estudando saúde? Significa, primeiro, reconhecer essa organização incrível, né? Que o corpo tem uma fiação lógica partindo da medula. E essa diferença-chave, um neurônio motor no SNS, 2 no SNS, não é detalhe de prova só. É o que explica como e por que o corpo responde de jeitos diferentes. SNS para reações rápidas, localizadas, SNA para aquela regulação fina, contínua, orquestrada do nosso interior. A estrutura define a função. Totalmente. E para o estudante de ciências morfofuncionais que usa o material do Dr. Santucci. Nossa, isso é o chão onde se pisa. Não dá para entender fisiologia sem saber como o comando chega. Farmacologia. Como os remédios vão agir ali no SNA ou na placa motora. E a clínica. Entender um sintoma. Tem que saber correlacionar com essa estrutura. Onde pode estar o problema nessa fiação? Exatamente. Fico pensando num paciente. Chega com fraqueza num braço, perdeu sensibilidade numa faixa da pele ali, e talvez a pele está mais seca ou fria naquela área. Saber que as fibras motoras somáticas, as sensitivas somáticas e as autonômicas, para os vasos, para o suor, podem andar juntas num nervo, mas pertencem a sistemas com lógicas diferentes, SNS-X, SNA, ajuda demais a pensar onde foi a lesão, né? Precisamente. Ajuda a localizar. Uma lesão no nervo lá na ponta pode pegar tudo junto. Mas uma lesão mais para trás, na medula, pode pegar só o neurônio motor somático ou só o pré-ganglionar do autônomo e os sintomas vão ser diferentes. Entender onde mora o corpo celular de cada neurônio no SNC, no gânglio sensitivo, no gânglio autônomo, é fundamental para o raciocínio clínico em neurologia. Não é só decorar nome, é entender o mapa para poder navegar nos sintomas. Fica muito claro, então, que dominar essa base dos nervos espinais e periféricos, essa diferença entre somático e autônomo, as vias de 1 e 2 neurônios, como a gente viu na aula do Dr. Santucci, é um passo essencial. Essencial. É a gramática básica da comunicação neural periférica. Os 31 pares, os ramos, a via motora somática de 1, a autônoma de 2, onde ficam os gânglios. É um mapa fundamental para construir o conhecimento de neurofisiologia, das doenças que afetam esses sistemas. É um saber que vai muito além da descrição pura, né? Conecta direto com a função, com a vida acontecendo e com a nossa capacidade de ajudar quando algo dá errado. Exato. E para levar para casa, para pensar um pouco mais, talvez uma reflexão interessante seja: como é que os detalhes específicos dessa arquitetura influenciam os sintomas? Por exemplo, o fato de os gânglios simpáticos fazerem aquela cadeia do lado da coluna, enquanto muitos parasimpáticos ficam lá pertinho ou dentro do órgão. Ou a localização exata do neurônio sensitivo no gânglio. Como esses detalhes finos da anatomia ditam o que a gente vai ver no paciente. Como a forma vira sintoma e sinal clínico. Excelente ponto para continuar pensando. Como a anatomia realmente desenha a clínica. Isso fecha nossa análise de hoje, então. E talvez aquela citação que está lá no material original do José de Letamendi e Manjares caia como uma luva. O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Um lembrete forte de como é importante conectar essa base da estrutura e função com a prática e uma visão mais ampla, né?